Muito bem, e o Cid Gomes está organizando um grande ato no Ceará para receber o Ciro Gomes, que passa por uma temporada de viagens na Europa depois de ter sido derrotado no primeiro turno. O evento, vamos chamar de evento, né, em Fortaleza, pode se transformar em algo mais do que uma recepção ali ao Cirão da Massa, no aeroporto de Fortaleza. Há alguns aliados próximos ao pedetista, ainda que ninguém diga isso em on, vamos dizer assim, abertamente, esperam que ele poderia manifestar um apoio ao Fernando Haddad aos 45 do segundo tempo. Resta saber, Vera Magalhães, se isso agregaria um voto, dois, quantos? Eu acho que ele vai fazer isso por um dever de ofício, até para construir um discurso para si de que foi coerente, foi né, como eles chamam, antifascista, esse fascista entre aspas, porque é uma linguagem que eles que empregam, e que fez o voto democrático, mas eu acho que ele haverá de ser, se vier, muito mais crítico que o do irmão, num tom ali talvez igualmente bélico e conflituoso, e vários tons acima do da Marina Silva. Por quê? Porque o Ciro já está plantando, e inclusive essa recepção com ares aí de vencedor para um terceiro colocado, algo bastante exótico, já tem o viés aí, já tem o objetivo de preparar 2022. Eu acho que ele percebeu com a ascensão do Jair Bolsonaro que política não se faz mais de 4 em 4 anos. Se faz como uma construção permanente. Parte do sucesso do Bolsonaro se deve a um trabalho de formiga ali nas redes sociais, no WhatsApp, que foi sendo feito desde 2014, criou uma base orgânica pela qual ele passou a se comunicar com os eleitores, permitiu que ele vendesse a mensagem de maneira bastante clara, portanto não só uma coisa circunstancial para a eleição, mas uma coisa que foi sendo construída ao longo do tempo. E eu acho que qualquer um que se confrontou com esta nova realidade na eleição percebeu que vai ter de mudar a sua própria operação política. Então eu acho que o Ciro Gomes, até ao anunciar essa chegada aí, aeroporto, ele já começa a incorporar alguns dos signos do bolsonarismo para si. Tenta já se colocar como o antípoda do Bolsonaro, já com olhos no governo Bolsonaro. Por quê? Porque eu acho que a família Gomes vai adotar o mote do Cid. O Lula tá preso, babaca. Então ele quer ser a nova voz da oposição. Ele sabe que ele tem mais força para isso, mais personalidade para isso e mais meios de fazer sem precisar ser tutelado do que o Fernando Haddad. E aí, Andreasa, o que você acha, hein? O que o Ciro poderia dizer nessa altura do campeonato que se revertesse em algum potencial de votos? Silvio, eu acho que não tem nenhum impacto. Nessa altura do campeonato, uma declaração de apoio do Ciro Gomes teria pouquíssimo impacto, irrelevante. É evidente que o Ciro jogou, aliás, a campanha toda a partir do momento em que ficou claro que a transferência de votos do Lula para o Haddad se confirmaria. Ele passou a fazer um jogo muito bem feito, politicamente muito sofisticado, os padrões brasileiros, sofisticadíssimo, projetando 2022. E é esse o pensamento tanto dele quanto do Cid. E dessa nova liderança à esquerda que o Ciro pode ser doravante diante do fato de que o Lula está preso e que o Haddad fracassou, fez uma campanha muito ruim, muito fraca, termina a eleição como um desconhecido nacionalmente, assim como entrou, e que não será a liderança lulopetista para o futuro, e o PT tem um vácuo de representatividade nesse momento, há uma chance de ascensão para o Ciro Gomes. E daí aquela fala do Cid, daí o Ciro ter declarado tal voto crítico e se mandado para fora do país. Então ele volta agora numa posição muito confortável. Daí porque talvez seja mesmo possível, como disse a Vera, ele chegar e declarar um apoio mais enfático ao Fernando Haddad, porque no final das contas, o Haddad está há pelo menos 3 semanas mendigando o apoio do Ciro Gomes, implorando pelo apoio do Ciro Gomes e dando ao apoio do Ciro Gomes uma força política, um capital político que não tem, mas valorizando o Ciro. Por esse motivo, até acho que ele poderia aderir, porque de fato está aclamado para que assim fizesse. Mas não tem muito a ganhar com isso. Por isso que em condições normais também eu tenderia a achar
que ele não chegaria, faria a festa toda, mas iria para sua casa sem fazer declaração, porque tem muito pouco a ganhar. É o vitorioso da esquerda nessa eleição. E aí, Joel, o que você acha? Olha, sem dúvida nenhuma, o que o Ciro pode falar aí no evento não vai interferir em nada nos rumos das eleições. Mas aponta um pouco um fato curioso aí da estratégia que o Haddad tomou nesse segundo turno, sabe? Primeiro, essa estratégia de esperar que os apoios viessem, ao invés de caminhar para o centro, esperar que o centro viesse para si, coisa que o PT não tem a menor moral para fazer e, portanto, não deu certo. E segundo, parece muito mais preocupado com esses apoios de lideranças do que em falar com a população. Hoje em dia tem 2 líderes políticos aí que transferem voto, né? Lula e Bolsonaro. O resto, o povo é muito mais autônomo. Não é porque o Ciro Gomes falou que muita gente vai deixar de anular o voto, talvez ir pro Haddad. Esse papo, essa conversa com as lideranças, com o Ciro, com o FHC, não tem mais o poder de mudar muita coisa. Não tinha nem no começo do segundo turno, muito menos agora, há 2 dias. Ainda mais todo mundo sabe muito bem que o Ciro, sendo de esquerda, obviamente, do lado do Bolsonaro é que ele não está, né? Agora veja, o Ciro não foi para o segundo turno e mesmo assim terminou a eleição como um vencedor. O Haddad foi para o segundo turno e termina a eleição como um claro perdedor aí. Eu acho que o Ciro vai sim dar o seu apoio, porque é o esperado, tá? É como se o Brasil, a esquerda, estivesse esperando a volta de Ciro, e ele vai dar o apoio como alguém que vem de cima, dando graciosamente, magnanimamente o apoio a alguém que está embaixo, que é o Haddad. Porque ele está se cacifando já para próxima grande luta dele, que é a luta pela liderança da esquerda. Uma luta que ele vai travar aí nos próximos 4 anos. Vozes no PT dizem que aprenderam, que de fato talvez o Ciro fosse melhor, mas eu acho que o PT não vai largar esse osso tão fácil não. Então ele sabe muito bem que ele vai ter essa luta pela liderança da esquerda, e ele tem uma característica pessoal que o ajuda muito na eleição popular depois, com o eleitorado. Ele tem essa personalidade forte, ele fala grosso, ele mostra autoridade e força na própria retórica. E isso, no meu entendimento, é um dos fatores positivos que agradou o Bolsonaro aos olhos do povo, e o Ciro tem também. Para uma população que se sente vivendo no caos, na desordem econômica, na desordem da criminalidade, na desordem moral, ele é alguém que traz a voz da força e que, portanto, seria capaz de impor ordem. Então, eu acho que ele vai tentar e está se encaminhando bem para conseguir essa posição da liderança de uma esquerda que possa talvez se reconectar com o povo e talvez voltar ao poder daqui 4 anos, né? Porque para agora tá muito difícil.